Uma autora portuguesa não muito falada, mas o nome é para fixar. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-te falar do livro da Ana Cristina Silva, À Procura da Manhã Clara. Primeiro que tudo, eu quero agradecer à Bertrand o facto de me ter enviado este livro. Muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte. E quero agradecer a dedicatória gentil que a Ana Cristina me enviou. A Ana Cristina Silva é uma autora que já escreve há bastante tempo. Em 2017, deixem-me cá... 2017, ela vence com um livro que se chama A Noite Não é Eterna, que eu li nessa altura, um prémio literário. E eu confesso que perdi de rasto a escrita da Ana Cristina Silva. Depois reencontrei-a no retiro literário que fiz sobre biblioterapia, porque foi ela a autora convidada para vir falar connosco, e comecei a ler A Segunda Morte de Ana Karenina, que estou a gostar bastante, mas confesso que ainda não acabei. Entretanto, ela falou-nos do livro À Procura da Manhã Clara, lá durante o retiro, e eu fiquei com o livro no ouvido. Portanto, quando o livro saiu, eu tinha que o ler. E foi o que aconteceu. Este livro é só e apenas um livro brilhante. É um livro que intercala cartas, e vocês sabem que eu gosto muito do estilo epistolar, intercala cartas que a protagonista, a nossa Annie, nunca enviou. Portanto, são cartas que ela escreveu para si mesma, digamos assim, e que no fundo nos explicam, de alguma forma, aquilo que ela sente perante os acontecimentos que nós vamos ter no capítulo seguinte. É, pois, se quiserem, uma história de vida. É um livro sobre a vida da Annie, obviamente, mas também é um livro sobre os sentimentos humanos. Daí eu dizer que é uma história de vida. Porque aquilo que a Annie sente em determinadas situações pode ser sentido em situações paralelas ou em outras situações por cada um de nós. Este livro tem a particularidade de ser baseado em factos reais. A Annie existiu. Era filha do Fernando, a Annie era filha do Fernando Silva Paes, e o Fernando Silva Paes foi o último diretor da PIDE, ou seja, o diretor da PIDE que estava em funções quando foi o 25 de Abril. Nada disto seria, assim, inovador, digamos assim, ou referencial para a vida da Annie. A Annie cresce em Portugal durante o Estado Novo e acaba por casar com um diplomata. Também nada de especial, tendo em conta a posição do seu pai. No entanto, esse diplomata vai para Cuba, e em Cuba a Ana abre os horizontes. Ela já era considerada uma rebelde em Portugal, abre os horizontes e percebe que há algo mais para além do Estado Novo e para além da vida que se vivia aqui em Portugal. E ela adere à Revolução Cubana. E aqui é que começa o extraordinário da sua vida. Eu acho que, não por ela ser propriamente filha do último diretor da PIDE, há também essa ambivalência daquilo que os pais defendem em Portugal e daquilo que ela vai defender em Cuba. Há esse antagonismo, há esse, se quiserem, esse afastamento da ideologia da família, mas eu acho que a Anne é muito mais do que isso. A Anne é uma mulher que tem uma experiência de vida fenomenal. Ela priva com o Fidel de Castro, ela priva com as grandes figuras do regime cubano. Ela acaba por se tornar tradutora e intérprete de português para as grandes personalidades do regime cubano. Portanto, ela tem acesso a informação privilegiada e, simultaneamente, ela tem esta vivência com a sua família e a incompreensão desta perante as escolhas da Annie. Eu acho que esta história não tem uma protagonista, tem duas protagonistas. Por um lado a Annie e por outro lado a sua mãe, que acaba por dar voz e acaba por ser uma figura que nos mostra a mulher do Estado Novo, a mulher a mulher que tinha poder e que vivia socialmente bastante bem durante o Estado Novo em Portugal. E, portanto, nós acabamos por ter aqui a diferença e o antagonismo entre a vivência da Annie em Cuba e a vivência da sua mãe e a incompreensão da sua mãe face às escolhas da Annie. No fundo, esta mãe representa um país
ou uma parte do país, não era um país, porque viu-se no 25 de Abril que não era um país, mas representa uma parte do país que que não percebe as alterações, que não entende outras realidades e que não percebe outras opções de vida. O livro da Ana Cristina Silva está, na minha opinião, muito bem feito porque ela não toma partido, ou seja, não há aqui uma valorização de um regime político ou de uma opção política face à outra. Há aqui sim a explanação das duas faces, a explanação dos dois elementos que acabam por nos dar essa ideia. E eu acho que nem o leitor faz essa opção, ou seja, nem o leitor valoriza um regime político em detrimento do outro, porque na realidade aquilo que nós temos aqui são os sentimentos de duas mulheres que se amam mas que não se compreendem, duas mulheres que gostariam de interagir mas que não se entendem, e à volta destas duas mulheres há esta figura deste homem, o pai e o marido, que começa por ser quase uma imagem idealizada e depois acaba num homem que tem os seus problemas face às suas escolhas. É muito um livro disso, é um livro de escolhas, é um livro de opções de vida, é um livro que nos mostra as consequências que as nossas opções têm, ou seja, quer de um lado, quer do outro, não há escolhas maiores, há sim escolhas e, consequentemente, responsabilidades ou responsabilização e consequências dessas mesmas escolhas. É um livro para as novas gerações muito interessante, porque é um livro que nos dá uma imagem de um certo país, de uma faixa do país durante o Estado Novo. E para mim foi muito interessante porque, regra geral, nós temos durante quando se fala do Estado Novo e quando se falam desses anos, em literatura temos geralmente a visão dos oprimidos, temos geralmente a visão de quem sofreu. Aqui temos a visão dos opressores, aqui temos a visão de quem estava, digamos assim, junto do poder, de quem vivia esse poder e de quem, eu atrever-me a dizer, abusava desse poder. Mas é uma visão muito precisa do país e muito lógica e muito objetiva do país. E que são aqueles que mandavam no país, são aqueles que governavam o país. Isso é muito interessante. E depois vemos aqui então a história de duas mulheres que sofrem pelas opções políticas uma da outra, duas mulheres que se amam e que não se entendem, duas mulheres que se querem, duas mulheres que não conseguem exprimir na realidade o sentimento que sentem uma pela outra, principalmente a Annie pela mãe, que é algo que a condiciona. Este livro é um livro brilhante, a Ana Cristina Silva escreve brilhantemente, só alguém com uma grande capacidade de escrita é que consegue escrever um livro deste e não mostrar nenhum juízo de valor, não fazer nenhuma referência valorativa, e sobre esse ponto de vista é um livro muito interessante. Para quem não gosta de livros políticos, este não é um livro político, é um livro que parte de uma base política para falar sobre a vida de duas mulheres que têm visões da vida diferentes. A Annie é uma mulher de espírito aberto, é uma mulher do século XX, a mãe é uma típica portuguesa da burguesia, da classe alta de Portugal, do Estado Novo. E, portanto, no fundo, acabam as duas por não se entender, por ter perspectivas de vida completamente distintas e completamente diferentes. Eu gostei muito deste livro, acho que este livro vale a pena ser lido. É um livro também que tem a ver com a nossa história, que tem a ver com o nosso país, que tem a ver connosco e, essencialmente, é um livro sobre mulheres. É um livro sobre uma mulher que, apesar de viver num país onde as mulheres tinham um papel secundário, quis ter um papel principal distinto daquele que lhe estava programado e que estavam à espera que ela o realizasse e que lutou por isso, aceitando as consequências das suas escolhas. E é um livro muito, muito interessante e é um livro que eu aconselho sem margem para dúvidas. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o livro À Procura da Manhã Clara, da Ana Cristina Silva.
digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar a ler, digam-me se já leram outros livros da Ana Cristina e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo!